Agora eu quero chamar você. Há quantos anos você está aqui no Canadá? Quando você fez a sua mala, você lembra? Você escolheu uma meia fofa e quente, porque você sabia que essa terra era fria. Você escolheu um sapato que desse um pouco mais de sustentação para você pisar nessa terra. E você pensou, esse sapato vai aquecer o meu pé. Quer saber? Nunca foi ele que aqueceu os seus pés, foi o Senhor quem te sustentou nessa terra. Foi o Senhor que te trouxe no plano vertical e te sustentou aqui. Talvez o horizontal você disse, eu vou lá porque eu vou me levantar e eu vou produzir, ok, nota 10, maravilhoso, mas tem o plano vertical. É aquele pelo qual o Senhor te chamou, aquele que o Senhor falou, você vai ser usado para isso. Esse homem saiu na visão horizontal, dizendo assim, é para isso que eu vou. E o Senhor falou, não, eu tenho um propósito no vertical, eu vou escrever o teu nome numa palavra que vai ser lida pelo mundo inteiro. Alguns vão rejeitar essa palavra, mas ela está escrita e não vai ser tirado. Existia um homem de Cirineu chamado Simão, e esse homem tinha um propósito na vertical que ele não sabia. Qual o propósito que Deus te trouxe nessa terra? Entenda que não foi só para você viver olhando para suas emoções, seus sentimentos. Deus tem algo maior sobre a tua vida. Meu irmão, levanta-te, põe-te de pé, porque hoje o Senhor quer falar com você. É hoje que Deus quer despertar em você um chamado. Deus quer chamar você para uma obra, e não é obra pequena, é obra grande. É obra que vai te usar. Eu quero te dizer que algumas vezes os seus passos vão ir. Outras tuas mãos vão estar estendidas para abençoar. Outras você vai interceder. Amém. Recentemente eu vim do Brasil e eu tenho um professor que eu amo muito. E quando eu chego no Brasil, eu quero compartilhar com você que eu chego no Brasil, estão pedindo para mim falar devagar. Eu chego no Brasil, já tem no aeroporto alguém me esperando. Você sabe qual é a visão daquele professor? Neuza, eu não tenho tempo, porque eu estou no escritório 24 horas, mas eu estou enviando um carro para você fazer obra daquilo que eu não posso fazer, mas eu vou enviar com as minhas mãos. E ali, ele preenche tudo que eu preciso para ir pregar o evangelho. E eu, sabe o que eu faço? Ô Cédric, que hoje eu fui orar para fulano, eu orei para o quê, fiz não sei o quê, porque eu gosto da satisfação. Sabe, meu irmão, Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito, é adorar? Ok, faça com toda excelência, faça com toda a tua força, porque você não pode viver só pelo plano horizontal não, só pelo que os seus olhos enxergam, porque o plano vertical é que vai comandar sobre a tua vida. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu penso que esse homem saiu de manhã e ele nem imaginava o que ele ia viver. Talvez você, quando arrumou tua mala, você nem imaginou que Deus vai derramar dom sobre a tua vida, que o Espírito Santo vai ativar sobre a tua vida e que você vai exercer o ministério na sua íntegra. Talvez você não imaginou isso. Você arrumou um par de meia, algumas roupas pessoais e você pensou, é só isso. Eu quero te dizer que não. No vertical é muito mais e você não vai parar, porque Deus tem um crescimento por essa igreja e vai usar você para isso. É você que Deus vai usar. Neuzinha, como que eu posso ser usado? Deixa eu falar um negócio para você. Eu recebi um menino essa semana, sábado, eu tive muita dor. Eu recebi, uma amiga pediu, dá para você ficar com o Isaac em casa? Ele tem de 10 a 12 anos. E ele falou para mim o seguinte, tia, um amigo pediu oração e falou algumas coisas e citou a palavra dízimo, um pastor do Rio de Janeiro. E ele me explicando, e eu peguei aquela palavra, o menino escutou, ele falou, tia, por que Deus está pedindo dízimo se ele é tão rico? Eu falei, Isaac, eu vou responder um negócio para você. Ele falou o quê? Eu falei assim, vamos fazer uma sociedade, você tem 12 anos. Vamos fazer uma sociedade? Ele falou, vamos. Eu falei, você me dá 90% e eu te dou 10%. É injusto, tia. É injusto. Você ter 90% e eu ter 10%. Falei, opa, então nós vamos conversar agora bem. Porque é o que Deus faz conosco. Ele te dá 90% e ele fica com 10%. Esse 10% para administrar a casa do Senhor. Então agora é uma porta aberta para você ajudar esse ministério.
Está aí uma porta aberta para você entender que Deus tem um chamado com essa igreja. E Deus quer entregar uma chave na mão de vocês. Uma chave. E é você quem vai fazer parte disso. Olha aí uma porta aberta para você trabalhar. Mas tia, para que Deus quer 10%? Eu falei, Isaac, você bebe água? Bebo. Na igreja tem água? Tem. A luz está acesa? Tá. A cozinha funciona? Funciona. O aluguel é pago? Então nós vamos conversar sobre os 10, que eu ainda acho que é pouco. É verdade, tia, já não tem mais nenhuma pergunta para você. Talvez a resposta que eu dei para o menino de 10 anos seja para você de 50, 60, 70, 80, 90. É esse o chamado, e é a verdade, meu irmão, e a gente não pode tirar a verdade da nossa boca. Quando o plano de Deus é vertical, você entende. Para minha parte fechar, eu quero testemunhar algo. Eu estava no Brasil há mais ou menos 6 anos atrás, e Deus usou uma pessoa que eu não tenho muito contato, mas é um homem de grande respeito, mandou um áudio, enquanto eu estava passando mal, dizendo, eu vou te enviar para uma nação fria, adota ela como sua, vai lá e faz a obra. Nunca passou pela minha cabeça que eu viria para cá, só na segunda profecia que Deus distinguiu exatamente onde era. E eu pensei, eu vou preparar uma blusa de frio, alguma coisa, meu irmão nem chegou aos pés do frio que eu vivi aqui no primeiro dia. Eu pensei numa bota que só Deus, misericórdia, nem vou falar. E naquele dia eu recebi aquela palavra, mas eu não tinha como passar para o Alê, porque o Alê ama o Brasil, eu também amo, mas eu não conseguia passar para o Alê. E meu irmão, para você mulher, eu não faço nada sem o consentimento do meu marido. Se você quer viver bênção, faça debaixo de consentimento. E a Bíblia diz, e eu orando por ele, e falei, Alê, Deus usou fulano. Ele falou, eu não vou sair daqui. Passou-se os tempos, meu irmão, chegou a pandemia, e nós fizemos um culto online com uma pessoa. Ele disse, olha, depois que terminou o culto, vamos conversar aqui. E a palavra foi, você é realmente de fé? Se você é de fé, faz o seguinte, vende tudo que você tem aí, vem para cá, se você é homem de fé. E isso tocou no Alê, isso tocou. E eu tinha que ser consagrada pastora, mas eu queria esperar que meu marido fosse comigo. E naquele dia da consagração, eu recebi uma palavra, a segunda palavra foi, você vai para uma terra fria chamada Canadá, ali eu vou te usar. E eu digo para você algo, você não vai sorrir e nem vai brincar. Esse foi o recado que Deus me deu. Para quem me conhece sabe que eu gosto de uma boa brincadeira, né, Thaís? Mas o recado do Senhor para mim aqui foi, você nem vai sorrir nem vai brincar, você vai executar o que o Senhor tem para fazer nessa terra. E foi feito para a glória de Deus. Você entende que nunca foi o plano horizontal, sempre foi o vertical, que comandou sobre todas as coisas a minha família? Da mesma forma, o Senhor te trouxe aqui com um plano vertical e não horizontal. Talvez os teus planos ainda não aconteceram porque você quer que seja exatamente do teu jeito, vai ser do jeito que o papai quiser. E Ele vai fazer na sua íntegra, porque assim como fez na vida de Simão Cirineu, fará na sua vida, fará na vida da sua família, e até os que estão longe vão testificar do que Deus fez sobre a tua vida. Meu irmão, Deus tem uma terra fértil chamada Trinity para você plantar. Deus tem uma terra fértil, e eu posso te falar uma coisa, eu nunca vi uma terra para você, tão propícia para você falar do Evangelho como essa terra. Eu nunca vi uma terra nessa profundidade que tem muitas pessoas que não aceitaram Jesus e que você tenha liberdade. Não me diga que você não tenha liberdade, porque nessa semana, mais uma vez, nós vivemos uma experiência da liberdade que nós temos de pregar o Evangelho nesse lugar. Através de um abraço, através de um sorriso, através de um Deus te abençoe, você tem sim chances para pregar o Evangelho. Portanto, talvez você imaginou que aqui no plano horizontal era só para ganhar o seu dinheiro. Pois eu vim te dizer que não. Deus tem um chamado com você no plano vertical. Abre-se, busque a presença de Deus. Quebrante-se, busque santidade. Porque Deus tem uma grande obra para efetuar na tua vida e Ele fará. Ele fará, assim como fez na vida de Simão Cirineu, Ele fará na sua, porque Ele é todo poderoso para realizar. Chegando aqui, não sabia para onde ir, e continuei em oração.
Me liga uma outra querida e fala, vem uma pessoa te procurar, está com o joelho doente, segue essa pessoa. E lá está a pastora Lena me ligando, e eu estou orando, esperando a resposta de Deus. E de repente eles vão até em casa. Porque, meu irmão, eu conheço o pastor Wagner só 3 vezes que eu o conheci. Nós nunca tivemos uma afinidade para conversar, porque nós só encontramos 3 vezes. E ali ela me chamou, e quando nós subimos, quando ele subiu a escada, o joelho dele estava doente. Eu olhei para o Ale e falei, é ele que Deus enviou. Aleluia. E ali nós seguimos e nós viemos aqui. E é dessa forma que o espiritual age. É na vertical que o Senhor age. Pare de buscar as orientações somente no horizontal. Pare de pesquisar, busque a vontade de Deus, ela vai acima do horizontal. E Deus fará na tua vida o impossível. Eu termino a minha parte dizendo para você, quantos Simão Sirineus estão aqui para carregar essa cruz junto? Você está pronto para fazer isso? Então, responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque Deus fará na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E a palavra que Deus falou para mim, quando Ele me convenceu que era o Canadá, se encontra em Jeremias 29:7, está escrito bem assim, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz você terá paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. E eu amo essa obra. E eu olho que Deus está entregando essa obra na sua mão. Deus está te dando a chance de transformar esse lugar. Deus está te dando a chance de fazer muito mais. Eu acredito que quando você saiu lá do Brasil, que você fez as suas malas, eu acredito que você perguntou para Deus. Eu acredito que Deus ouviu a sua oração. Eu acredito que Deus te trouxe até aqui. Eu acredito que Deus dirigiu os teus passos. Mas isto ainda é o plano horizontal. Você chegou até aqui. Este é o plano horizontal. E você chegou até aqui e Deus prosperou os teus caminhos. Você teve lutas terríveis. Só você e Deus e o seu travesseiro sabe o que você passou. Só esses que sabem. Os outros sabem episódios. Mas isso também está no plano horizontal e isso é uma praxe. Deus, Ele quer a vontade vertical da sua vinda para cá, em oração, em obediência, da forma que Ele permitiu que você chegasse até aqui. Esse plano vertical é a vontade de Deus, é o que Deus quer que você faça. Deus quer ouvir de você, eis-me aqui, e vai, põe o pé, por mais que eu queira fazer, nunca eu vou fazer igual você, nunca. Sabe por quê? Porque Deus te fez com exclusividade. Deus te fez único e exclusivo. Não existe nenhuma digital, nem no passado e nem haverá no futuro como você. Não haverá. Você é único e é exclusivo de Deus. E aquilo que você faz para Deus é a sua essência inteira que vai fazer. É a sua essência inteira. Mas irmão, e se eu não fizer? Deus vai levantar. A vida inteira Deus levantou outros. Mas você vai perceber também que do mesmo jeito que Deus levantou outros, a obra ela continuou porque ela não para nunca. Mas, se fosse com a essência sua,
ela sairia muito melhor. Muito melhor. Eu quero que você entenda o que eu estou falando. Imagine que aqui nessas telhas tenha um problema. E aí o pastor Lana fala assim, ixi, vai ter que ir lá no telhado. Vai ter que ir lá no telhado. E aí Deus coloca no coração do pastor Lana que tem que arrumar esse telhado. E aí olha aqui para a igreja, está eu e o Robert. Fique em pé, Robert, por favor. Olha lá, está eu e esse moço aí, ó. Se Deus mandar esse moço fazer essa obra lá, esse moço vai fazer uma obra caprichada lá. Obrigado, meu irmão. Mas se esse moço se recusar, eu vou ter que ir. E eu sou fininho, ó. Eu sou fininho, levinho. Pode ser que saia a obra? Pode, mas pode ser que destrua lá e depois tem que pagar um profissional para fazer algo ainda melhor. Entende? É isso que eu preciso que você entenda. Quando você vai fazer a obra de Deus, você está indo fazer a obra de Deus com a sua essência. Ah, mas e se eu não fizer? Deus vai levantar outro para fazer. Mas a sua essência é a oferta perfeita. E quando você entende isso, a obra de Deus flui. Nós lemos em Marcos 15, 21, que constrangeram o Simão Cirineu. Esse homem, ele não teve muita oportunidade. Simplesmente olhou para ele o soldado. Tá, obrigado. Simplesmente o soldado olhou para ele e disse: você, pega essa cruz aqui, vai, leva. Esse homem, ele estava lá por um outro motivo. Esse homem, ele não foi a Jerusalém para assistir um condenado ser condenado à morte e morto. Ele não foi lá para isso. Ele foi lá para outra coisa. Ele foi lá para um cerimonial. Ele foi lá buscar um perdão. Esse homem foi buscar um perdão. E para a ida da busca desse perdão, esse Cirineu, ele tinha um ritual a cumprir. Ele teve que sair do Brasil, pegar um voo de 10 a 12 horas, pousar no Pearson, sair do Pearson, vir na direção de Ontário, achar uma casa de adoração, para quando ele chegasse na casa de adoração, antes de entrar, ele tinha que pôr uma vestimenta. E a vestimenta tinha que ser totalmente branca. E aí ele entrava e tinha um sacerdote que inspecionava, para ver se estava bem limpinho mesmo, bem branquinho. Porque tinha um objetivo. O objetivo era ele participar do sacrifício da morte do cordeiro. E depois que esse cordeiro morria, o sacerdote molhava um hisopo, uma planta, no sangue daquele cordeiro, e ele fazia assim. E aí, pingava uma gota de sangue na roupa deste homem. E ele saía para dar vaga para outro, porque agora que na roupa branca dele tem uma gota de sangue, significa que ele foi perdoado pelo sangue do cordeiro. Agora o que ele fazia? Ele dobrava aquela roupa e guardava bem guardadinho, porque agora ele ia voltar para a casa dele e ele ia contar como que foi. Entende? E aí ele virava e falava assim: olha, eu cheguei na cidade e foi assim, eu entrei, o sacerdote aprovou, eu fiquei mais calmo. E aí lá no meio daquele pessoal, quando ele sacudiu, logo na primeira pingou uma gota do sangue. E aí eu pude vir, e olha, tá vendo? Ó? Agora nós estamos esse ano perdoados. Nós alcançamos o perdão de Deus para a nossa família. Toda a nossa família está perdoada. No plano vertical,
Esse homem, ele foi buscar perdão para a família. No plano horizontal, ele foi buscar o perdão para a família. Só que no plano vertical, Deus tinha outro propósito. Deus queria que ele participasse da morte do Cordeiro, de Deus que tira o pecado do mundo. Agora olha que situação. Esse homem, ele chegou em Toronto. Ele passou por várias lutas no plano horizontal. E Deus tem chamado esse homem e essa mulher o tempo inteiro para um plano vertical. Deus tem te chamado para o plano vertical de várias formas. Eu anotei alguns aqui, o restante eu quero deixar por você. Você foi chamado para um café com Deus no mês de junho, às 5:30 da manhã, para oração aqui nesse lugar. Há 3 anos atrás. Café com Deus, 5:30 da manhã. Você veio buscar o plano vertical. E olha, foi maravilhoso ver você nesse plano vertical. Você fazia suas vigílias, participava das vigílias, vocês participavam dos montes, vocês participaram dos retiros, vocês participaram de tantas coisas, piqueniques, evangelismo. Esse da água, irmãos, foi maravilhoso esse ano, foi lindo, foi lindo. Deus te chamando para um plano vertical. O Mateus não está aí não, né? Ficou até com a boca seca de tanto falar. Water free, free water. Water free, free water. O dia inteiro. Entende? Então, foi maravilhoso. As pessoas vindo conversar, falar, sabe? Foi maravilhoso isso. E esse plano vertical, ele não pode ser perdido. Você não pode tirar o foco. O Simão Cirineu, ele foi num plano horizontal buscar uma gota de sangue, mas olha o que aconteceu com ele. Ele entra e está quase chegando, ele abre a bolsa. Quando ele abre a bolsa, ele puxa de dentro um pacote, ele abre o pacote. Dentro está a roupa dele branquinha. Quando ele coloca aquela roupa, que ele começa a andar na direção da entrada do templo para ser verificado, o soldado romano fala assim, ó, ei, você aí. Eu estava tentando viajar aqui nessa escritura, e eu falei assim, gente, tinha tanta gente lá em Jerusalém, por que justo Cirineu? Né? E aí eu fiquei pensando, talvez porque ele era africano. Talvez porque ele era um africano vestindo uma roupa tão branca. Que o soldado estava assim, ó, olhou para lá, ó, tem um monte de gente lá, ó, mas quando eu olho para lá, ó, eu só vejo o pastor Edson ali. Ó. Por que eu vejo o pastor Edson ali? Ó? Porque ele está de camisa branca. O soldado foi a mesma coisa. Ó, Jesus cai, ele vira e fala assim, ei, você aí, vem aqui ajudar ele. Ele fala assim, eu não posso, eu estou a alguns passos da entrada. Se eu não pegar aquela gota de sangue, minha família vai ficar sem perdão. O que eu vou falar para eles? E o soldado fala, vai logo, vem aqui. E aí ele lembra que se mandar andar 1 milha, tem que andar 2. E em obediência ele vem. E quando ele vem, Jesus põe a mão no ombro dele. Jesus põe a mão no ombro dele. E ele pega a cruz e abraça com Jesus e levanta. E aquela roupa dele agora, que era branca, está tudo ensanguentada, porque Jesus estava todo ferido. Eu quero fazer uma pausa aqui para falar sobre essa mão no ombro. Toda criança, até 14 anos judaico, ele é ensinado
para dominar os 5 primeiros livros da Bíblia. E aos 14 anos, mais ou menos, ele vai fazer um negócio chamado Bar Mitzvah, que é o caminho aonde ele deixa de ser uma criança e é agora responsável por si. E Jesus fez isso 2 anos antes, porque ele só tinha 12. Quando a Maria e o José esqueceu ele lá no templo. E aí voltam, Jesus estava falando dos 5 livros, Jesus já estava falando dos profetas, dos históricos, dos poéticos, e aí os sábios falavam, de onde vem tamanha sabedoria? E olha o que acontece, quando esta criança, ela que vai ser um homem, quando ela é aprovada, ela recebe um cumprimento. Mas quando ela é reprovada, acontece isso aqui, ó. Abner, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, que aqui fica bom para ver. Quando ele é reprovado nas perguntas, porque são uma média de 70 sábios que vai questionar os 5 livros, a Torá. E ele tem que falar, eu quero saber Deuteronômio 18, capítulo 18, verso 9. Ele tem que falar tudo, até com a vírgula. Porque senão é reprovado. E quando ele vai lá, ele está indo para representar a família dele. Toda a família dele. E quando acaba o teste, ele faz assim, ó. Você está reprovado, você não serve para ser representante de Deus no meio da tua família. E aí vira as costas e vai embora. É assim que faz. Mas, quando é aprovado, o principal sacerdote rabino, ele faz assim, ó. Segue-me. Segue-me. Obrigado. A mão no ombro. E Jesus põe a mão no ombro do sirineu e levanta. E agora ele está com aquela roupa toda ensanguentada. E ele andou, segundo Flávio Joséfo, 50 metros. 50 metros. E aí ele fala, vai embora agora. E aí Jesus segue o resto do caminho. Ele olha aquela roupa dele, ele fica desconsolado, porque eles não tinham relógio. Simão Cirineu olha para o céu e pelo sol ele já sabe que o cordeiro já foi morto. Ele já sabe que o sangue já foi todo espargido e com aquela roupa nunca ele vai entrar lá dentro. Ele não vai entrar. Então ele dobra aquela roupa e ele volta para casa. Ele morava perto. Era só 1.600 quilômetros. Coisa pouca. E aí ele volta lá, sai de Jerusalém e vai para lá o norte da África. E quando ele chega, você lembra? Marcos 15, 21 diz assim, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, para que carregasse a cruz. E agora ele vai embora e ele não sabe o que ele vai fazer. Porque ele tem que chegar e falar que não entrou no templo. Ele não entrou. E esse Rufo, ele é um dos que recebeu a mão. Esse Rufo é um dos que recebeu a mão. Você não presta para representar o seu Deus e a sua família. E agora esse pai chega, a mesa está pronta, comida, igual aqui na Trinity. Gostoso, um monte de fartura. Pensa num povo que além de tudo ainda cozinha bem, né? Eita Deus! E aí quando o Simão Cirineu olha, vê tudo aquilo, ele fala assim, e agora? Eu tenho que dar notícia. No auge daquilo, ele vira e fala assim, olha, eu tenho que falar com vocês. Porque eu cheguei em Jerusalém pronto para ir para o cerimonial.
mas estava tendo um julgamento, uma condenação, e eles estavam matando um malfeitor, e me obrigaram a carregar. Na hora que eu coloquei as minhas vestes para entrar, me obrigaram. E o Rufo estava assim, ó. Como assim? Conta aí. Não, era um homem lá, que eles falaram que era um rei que estava sendo morto. Ele estava até com uma placa lá, depois que crucificaram, que falaram que ele é o rei dos judeus. O Rufo na hora lembrou da profecia do Isaías, que disse que ele era o rei dos reis, que o cordeiro ia ser morto. E aí o Rufo falou, fala mais disso. E aí ele vira e fala. Então aí esse homem caiu, e me obrigaram, e ele veio, pôs a mão no meu ombro. Aí o Rufo, opa, peraí, deixa eu ver, mostra a roupa. E ele tira aquela roupa e mostra. O Rufo já começa a chorar. O Rufo já começa a chorar, porque ele sabe o que significa a mão no ombro. Ele sabe o que significa a mão no ombro. E ele fala assim, pai, aquele é o Cordeiro de Deus, e ele escolheu a nossa família. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e o seu sangue nos comprou. E aí o pai começa a ficar em choque. E aí ele lembra dos salmos. E ele vai falando para o pai. E ele vai falando. E o pai vai ficando feliz. E a família vai ficando feliz. E aí nesse instante, toda a família compreende que foi o Messias prometido. Que era aquele Messias que veio como um cordeiro manso, que veio salvar, comprar com o sangue. Eu fico tentando imaginar agora a cabeça do Simão Cirineu, em ver o que aconteceu, porque no começo ele não queria ajudar. Mas depois que ele pega e ele começa a ver os maus tratos, o Simão Cirineu, ele começa a tomar dores daquele homem. Quem assistiu o filme, tudo bem, tem liberdade poética no filme, mas ele fala, para de bater nele, eu já estou levando. Quem assistiu o filme do Mel Gibson, tem uma parte que fala assim. E você está aqui, meu irmão. Quantos anos? Alguns poucos, outros muitos. Mas eu quero dizer para você, que do mesmo jeito que o Simão Cirineu, ele saiu com um objetivo de lá, horizontal, e no caminho Deus fez um objetivo vertical. Para você também tem um objetivo vertical aqui. Não tenha medo. Eu não sei o que está acontecendo aí com você, mas eu sei que o seu coração obediente obedeceu ao Deus poderoso para vir. Agora o que eu peço para você, com todo o meu coração, é que você permita que essa visão vertical se cumpra na sua vida. Porque você é o instrumento, você é o instrumento. Deus escolheu você como um instrumento para a glória do nome de Jesus. E é você que Ele quer colocar, para que essa glória que está na horizontal, siga também no vertical. Eu sei que tem horas que isso dá um medinho, irmão. Eu fui inventar de orar que eu queria depender de Deus. Deus falou assim, tá bom, pede demissão do trabalho. Eu falei, Senhor, eu estou falando sério. Porque era 23 anos de trabalho. E aí Deus fala para me pedir demissão. Quem é brasileiro aqui sabe, você pede demissão lá, você não ganha nem uma moeda. Male os dias trabalhados. Falei, Senhor, eu estou falando sério. E aí ficou um silêncio lá. Ficou um silêncio. Até na madrugada eu procurar Deus de novo e falar assim, Senhor, tá bom, me dá força que eu faço isso. Deu um medinho, mas eu fiz. Mas eu quero também te deixar seguro que nunca faltou pão na minha casa. Nunca faltou alimento na minha casa.
Vocês são testemunha. Eu tenho levado vários de vocês para a gente almoçar, jantar, tomar café. E quando nós estamos no vermelho, Deus arruma um abençoado que bate na porta lá e aparece uma comida, uma carne, alguma coisa. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Não tenha medo. Não tenha medo. Deixe Deus cuidar de você. Esse Simão, ele passou por várias situações. E nós também passamos. Você que está há muitos anos aqui, você passou por muitas situações também. Eu quero contar só uma situação que aconteceu com o rei Salomão. Porque toda essa história do Simão Sirineu começa lá atrás com Salomão. Salomão recebeu uma visita de uma rainha. Essa rainha, a rainha de Sabá. Essa rainha, ela foi para impressionar o Salomão. Ela foi impressionar o Salomão. E aí ela chegou lá e falou assim: olha, rei Salomão, eu trouxe aqui 4 toneladas de ouro para o senhor. Salomão falou para ela assim: faz o seguinte, guarda aí seu ouro, fica tranquilo que na saída aí eu estou liberando aí 10 toneladas de ouro para você voltar para o seu país. Flávio Josefo deixou registrado isso lá. Ela veio trazer 4. Alguns lugares falam que ele deu 11, né? Então assim, ele deu mais do que o dobro para ela. Não precisa do ouro. Salomão mostrou as 3 salas. A sala do jantar, a sala da reunião, a sala do reino. Ela ficou encantada e agora ela falou assim: agora eu vou ver se esse homem tem sabedoria mesmo. E ela faz testes com o rei Salomão. Ela fala assim sobre a fonte. Aonde é a fonte que tem água doce e água salgada? E aí começa a fazer os questionamentos. E o Salomão olha para ela e fala assim: é nos olhos. É nos olhos, porque os olhos eles vão ser o espelho. E eles vão chorar de felicidade e alegria. Mas também ele vai chorar aquela lágrima salgada no dia da dor. Talvez na sua caminhada horizontal nesse Canadá, você já chorou um bocado dessa lágrima salgada de dor. Mas Deus quer que você experimente a condição vertical também, para você ter aquela lágrima quente, sabe? Quando aquela lágrima quente, você está adorando, louvando, cantando um hino, cai uma lágrima quente assim do seu rosto, você só percebe quando ela passou e caiu. É isso que Ele quer, que você sinta essa adoração também, que você sinta essa paz também. A outra coisa que ela virou e falou assim: traga aqui essas crianças, põe um capuz na cabeça deles. Vestiu todo mundo igual. E aí falou assim: rei Salomão, eles estão tudo vestido igual. Eu quero que agora você olhe para eles, estão com capuz, tudo vestido igual. Eu quero que o senhor mostre agora para mim quem é menino e quem é menina embaixo desse capuz. O Salomão parou, olhou, aí chamou um sábio e falou assim: põe um cântaro de água na frente de cada uma dessas crianças. E aí foi posto. Ele falou assim: crianças, lavem as mãos. A criançada lavou. Aí ele falou assim: agora seca as mãos. Aí os meninos fizeram assim, ó. E as meninas fizeram assim, ó. Aí o rei Salomão olhou para a rainha de Sabá e falou assim: todas que estão com a roupa molhada são mulheres, os outros são homens. Ela ficou tão maravilhada que ela fez questão com Salomão de levar 70 rabinos para ensinar lá em Sabá, que também hoje se chama Etiópia. E adivinha, quando Israel vira um estado de novo, qual é a primeira companhia aérea que vem trazer os primeiros judeus para morar em Israel? Ethiopian Airlines. Olha que coisa. Você está vendo como está tudo conectado? Tudo está conectado. Deus não erra. E quando Ele te chamou, Ele não errou. Quando Ele te trouxe aqui, Ele sabia muito bem o que estava fazendo.
São suas dúvidas que põem dificuldade no processo vertical. Mas em nome de Jesus, essas dúvidas morrerão para você viver o melhor de Deus nessa terra. Eu creio que essa aqui é uma terra abençoada. E eu sei que você é abençoado. Então, em nome de Jesus, deixe o seu coração disponível para que Deus cumpra todo o propósito para o qual você foi chamado aqui. E a palavra de Deus, ela quer que você cumpra todo esse propósito. Talvez no propósito horizontal, você tenha permanecido firme com seus propósitos, com seus planos, com as suas metas. Você tem permanecido firme, sabe? Você tem permanecido aqui no Senhor, você tem estado em oração, você tem buscado. Mas no plano vertical, eu quero finalizar falando para você um convite especial. Cumpra esse propósito que Deus te deu. Faça um propósito até o final do ano de ler a Bíblia inteira. Eu leio pouco tempo, até meio do ano que vem. A Bíblia inteira em um ano. Leia a Bíblia inteira, meus irmãos, até o final, de capa a capa. Se comprometa em trabalhar mais na obra de Deus. Se comprometa, nem que seja só no domingo. Oferte um tempo para os visitantes, para aqueles amigos que estão passando por alguma luta. Oferte esse tempo a Deus. Depois você pode ficar com a sua galera lá, que você gosta tanto. Mas priorize na saída do culto aquele que acabou de chegar, que está visitando. Busque isso. E você vai ver que o maior abençoado vai ser você mesmo. Irmãos, tem muita coisa ainda para fazer aqui nesta igreja. Você lembra que nós oramos pedindo que Deus enviasse os depressivos, os perturbados, os agoniados, tudo para cá? Veio um monte, gente. Veio um monte. E glória a Deus, hoje eles estão ajudando em evangelismo. Glória a Deus. Tem outros que Deus devolveu para outras nações. Tem outros que Deus devolveu para o Brasil. Mas nós estamos vendo a obra de Deus se cumprir na vida deles. E por fim, eu quero ler Romanos 16:13. Lá no começo, diz que foi constrangido Simão Cirineu a carregar a cruz. E olha o que acontece quando Paulo vai escrever a obra clássica dele lá do livro de Romanos. Olha o que ele fala, saudai quem? Rufo. Aquele camarada que estava com a visão vertical, que não viu aquele sangueiro naquela roupa branca como uma derrota de quem não conseguiu uma gota. Mas ele viu aquele sangueiro como alguém que viu que a sua família foi separada. Homens, como sacerdote da sua casa, a sua família foi separada. Sua família foi separada para Deus. Mulheres, Deus te capacitou com toda a força, toda a honra, toda a glória, todo o poder para ser um sustentáculo dentro da sua casa, junto com seu marido. Filhos, vocês são a maior esperança que o nosso Deus nos deu, aonde a mão dele está sobre o seu ombro, dizendo: segue-me, siga, Brian, eu te amo. Siga a posição vertical. E olha aqui que ele diz: saudai Rufo, o eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido minha mãe, tem cuidado de mim. Glória a Deus por sua vida. Bendito seja Deus. E Paulo cita a confirmação desse Rufo, porque ele olha para todo o caminho. Talvez os seus olhos tenham olhado só a questão horizontal, mas eu quero te dizer que Deus ainda tem um plano vertical para você nessa terra. Você só precisa
estar sensível à voz de Deus. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui nessa terra, eu tenho pedido para vocês o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? E eu vou continuar até o meu último dia aqui dizendo: leia a Bíblia, porque foi só nesse livro que eu encontrei a verdade. Eu era um ateu que virou macumbeiro, que dormia nos pés de um tambor, com pai de santo e mãe de santo. Hoje eu sou pai do santo. O santo Alezinho de Jesus, amém. E essa verdade aqui, ó, essa verdade me libertou. Essa aqui, não foi nenhuma religião, nenhuma. Essa verdade me libertou. E essa verdade, ela me confronta todo dia. Tem dia que eu leio esse livro e eu falo assim: ah, Senhor, aí pesou demais. Me dá um pouco mais de costa mais larga, porque essa aqui não dá, não tem cacife. Me capacita. E ó, cada passo que eu dou na direção do Senhor, Ele me capacita para a obra. E você sabe no que eu sou melhor que você? Nada. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós não temos nenhum privilégio. Nós somos iguais. Dupla linda, nós somos iguais. Lembra disso. Deus tem chamado você. Abra o seu coração. Amém? Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Grandioso Deus e Pai. Senhor, só o Teu Espírito, Senhor, pode nos convencer dessas coisas. Pai, eu confio as nossas vidas nas Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, a visão horizontal, Senhor, ela é importante sim, para o business, para, ó Deus, feeling que a gente venha ter de decisões humanas. Mas, ó Pai amado, o plano vertical é o plano perfeito. E eu te peço, Senhor, nos envolva, Senhor, no teu plano vertical, de tal forma que o nosso coração se renda, que a nossa alma se prostre, e que nós nos submetamos a Ti, Senhor. Nos ajuda a ser submisso ao Teu querer, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando tudo parece tão confuso, quando parece que o caos foi estabelecido, que nós possamos confiar que o Senhor do nada fez tudo o que existe, e o caos é só uma ferramenta para que o Senhor estabeleça a visão vertical na nossa vida. Cuida de nós, Pai querido. Nos dá a Tua graça e a Tua bênção. E nos ensina, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Nós nos rendemos diante de Ti e confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pois sabemos muito bem quem Tu és. Para a honra, para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus.